Olá, fisioterapeutas! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira e mais decisiva aula da semana da Fisioterapia Nível Master. Eu me chamo Lídia, sou fisioterapeuta especialista em reabilitação vestibular e osteopatia. E se você chegou até aqui, é porque você está pronto para a verdadeira virada de chave na sua carreira. E hoje nós vamos mergulhar no coração do método que vai te dar a segurança e os resultados que você sempre buscou. Essa é a aula que vai te mostrar o caminho exato para você dominar o labirinto e transformar sua prática clínica. Então prepare-se, porque a partir de agora, a fisioterapia que você conhece nunca mais será a mesma. Com meu método, qualquer fisioterapeuta pode aprender a dominar o labirinto e conquistar segurança e resultados em apenas 30 dias. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Em apenas um mês, você pode ter a clareza, a confiança, a eficácia que sempre sonhou para tratar os casos mais desafiadores. E nessa aula eu vou te mostrar exatamente como isso é possível, mesmo que você não tenha nenhuma especialização nessa área. Você pode fazer parte dessa revolução na fisioterapia. E antes de mergulharmos no que realmente importa hoje, eu preciso fazer aqui um alerta. Se você chegou até aqui, mas ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, então pare agora, porque essa jornada ela é como um quebra-cabeça. Cada aula ela é uma peça fundamental que vai se encaixando na próxima aula. E para que você compreenda a profundidade, o valor que nós vamos revelar aqui hoje, é essencial que você tenha acompanhado a primeira e a segunda aula dessa semana, pois elas são a base para a sua transformação. Então, se você perdeu algo, pause esse vídeo agora e vá assistir. Eu te garanto que vale a pena. Nós vamos fazer uma rápida, mas poderosa recapitulação de tudo que vimos até aqui. Na primeira aula, nós apresentamos um nicho inexplorado que vai transformar a sua insegurança em resultados e um faturamento alto e desvendamos uma oportunidade gigantesca na fisioterapia. Eu te mostrei através da minha própria história e de outros fisioterapeutas como é possível sair da insegurança e alcançar o reconhecimento e um faturamento que você nunca imaginou. Falamos também da teoria do recaolho, em um mercado onde poucos dominam. Quem tem esse conhecimento se torna uma referência instantânea. E mais importante, eu te provei que a demanda por esse tratamento está explodindo, com pacientes que estão em seu próprio consultório, precisando de você. E na segunda aula, nós fomos mais fundo ainda, mostrando como essa oportunidade é plenamente alcançável para você. Vimos como mudar a lente de especialista para uma visão onde você consegue enxergar esses casos ocultos com um raciocínio clínico que desvenda e te tira ali do tratamento de sintomas para um tratamento da raiz do problema. E o mais fascinante, apresentamos a solução integrativa, que une duas técnicas que podem ser usadas em todas as áreas da fisioterapia e que vem entregando resultados rápidos, eficazes e muitas vezes quase mágicos em pouquíssimas sessões. Percebe como cada etapa nos trouxe até aqui? Como essa jornada ela está construindo um novo caminho para você? Hoje, na nossa aula final, nós vamos unir todas as peças e te entregar a chave mestra para você aplicar tudo isso e transformar a sua realidade. E para te mostrar essa chave mestra, eu quero te ensinar a partir de um caso clínico, porque como eu sempre digo, técnica solta não transforma ninguém. O que realmente muda o nível do fisioterapeuta é o raciocínio por trás da sua decisão clínica. E você já deve ter se perguntado por que, mesmo com tantas técnicas, ainda sente que falta algo. É porque o segredo não está na técnica isolada, mas sim no raciocínio que você usa, né? O raciocínio que te guia. E esse caso ele é muito comum no consultório, provavelmente você já atendeu alguém assim. Uma paciente mulher com queixa de tontura há meses, relatando insegurança para andar, medo de cair, sensação de cabeça pesada, piora quando vira a cabeça ou em ambientes com muito estímulo visual. E ela passou por vários médicos, fez exames e não apareceu nada grave e chega dizendo assim: ninguém consegue explicar o que eu tenho, mas eu não consigo mais viver normalmente. E você, como muitos, pode pensar:
esse é um caso complexo, não sei se consigo resolver, mas eu te garanto, com o raciocínio certo, você não só consegue, como você torna-se a solução que o paciente está buscando. E na primeira sessão, muita gente já vai direto para o exercício, né? O exercício de equilíbrio, o exercício de reabilitação vestibular. E talvez você, como a maioria, tenha sido ensinado a focar somente nos exercícios. Mas o que eu vou te mostrar é que existe um passo anterior e fundamental que a maioria ignora. Sempre antes de reabilitar uma estrutura, a gente tem que avaliar como essa estrutura está. Então, antes de pensar em exercícios, eu observo o corpo desse paciente. Então, nesse caso clínico que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu fui observando a paciente desde a hora que ela entrou no meu consultório. Ela entrou ali andando devagar, com tronco rígido, braços quase não movimentava, olhar fixo. Quando ela virava a cabeça, o corpo inteiro ia junto, em bloco. E isso não era fraqueza muscular, muito menos encurtamento. Isso era um sistema nervoso em estado de alerta. E na avaliação em pé, com os olhos abertos, essa paciente ela até se sustentava, mas quando ela fechava os olhos, a instabilidade aumentava muito. Ela prendia até a respiração, né? Os braços, os olhos ali abriam rápido e ela buscava um apoio. Aqui, o corpo ele já estava dizendo ao cérebro que não confia no labirinto. E você pode estar ali pensando, né? Como eu percebo isso no meu consultório? É mais simples do que parece. Quando você sabe o que você está procurando. Nesse caso, então, eu avaliei a cervical alta, eu encontrei ali rigidez importante, principalmente na região de C0, C1 e C2, que é a cervical alta, com perda ali na qualidade de movimento. E é aqui que entra um ponto essencial. Eu não olho a cervical isolada também. A cervical ela não funciona sozinha. E talvez você até pense, mas eu não sou osteopata, como que eu vou avaliar isso? Calma. Não é sobre osteopatia, é sobre uma nova visão, uma visão integrada que te permite enxergar essas conexões. E é isso que eu vou te ensinar. Nesse momento, eu avalio também o que é a ATM, que é a articulação temporomandibular, pois ela também faz parte desse sistema de integração. Ela se relaciona ali com a cervical, com a base do crânio, com o osso temporal, que é quem abriga, né, o nosso labirinto, e também com o sistema nervoso autônomo. Então, muitas vezes o paciente ele nem chega com queixa direta na ATM, mas você encontra tensão, rigidez, assimetria, um padrão de proteção, né, sustentando ali a disfunção. E essa paciente, ela tinha uma abertura da boca com desvio, dor à palpação ali em cima da ATM. Eu avaliei dela também a base do crânio, porque ela não é só uma estrutura, ela é uma região cheia de receptores sensoriais, que enviam mensagens ao nosso cérebro sobre a posição da nossa cabeça. E é essa região, por essa região que passam ali os vasos sanguíneos que drenam o sangue, que também levam o sangue para o sistema nervoso central e para o nosso labirinto. Além de ser uma região onde existe a passagem de vários nervos. Então, uma restrição ali altera a drenagem, a mobilidade, a qualidade da informação que chega no sistema vestibular. E dessa forma, antes de qualquer exercício, eu já sei, a informação que está chegando ao cérebro dessa paciente não está adequada. Pode até parecer complexo agora para vocês, mas quando você entende a lógica, percebe que isso é a peça que faltava para os seus tratamentos. E essa paciente, ela apresentava dor à palpação dos músculos suboccipitais, sendo que a base do crânio, do lado direito, ela se encontrava mais posterior. E é aqui que a decisão muda o atendimento. Em vez de começar com exercício, eu comecei organizando a estrutura, trabalhando a cervical alta, a ATM, a base do crânio, com o objetivo de devolver a mobilidade e melhorar a vascularização, reduzindo ali também o estado de alerta do sistema nervoso. E isso não é correção, isso é organização, é devolver segurança ao sistema. E é exatamente essa organização que permite resultados que você nunca imaginou, muitas vezes já na primeira sessão.
E dessa forma, já na primeira sessão, a paciente já relatou melhora na tontura, a cabeça estava mais leve, menos pressão, menos medo de se mover, a tontura melhorou 100% já na primeira sessão e ela mudou o padrão dela. E isso é um sinal clínico importante. Eu reavaliei ela e pedi para ela ficar em pé e fechar os olhos novamente. A instabilidade dela diminuiu e o corpo respondeu diferente. O sistema ele ficou mais disponível e isso não é mágica, é fisiologia respondendo a abordagem correta. E é o que faz o paciente confiar em você desde a primeira sessão. O primeiro contato com a Lídia, uma amiga me disse que tirava com as mãos. Eu não acreditei, porque era só tomando remédio, não vai melhorar. Não melhorava com remédio. Cheguei aqui e conheci a Lídia, começamos o tratamento. Quando ela pôs a mão, que fez a manobra, foi o último dia que eu tive aquela sensação horrorosa da tonteira, do embrulho do estômago. Ela fez a manobra e eu saí assim achando, vai voltar. E não voltou. O outro dia eu estava zero tonteira, nem estômago ruim. Agora que eu descobri, quando bem que começa a crise, que eu procuro a Lídia, é passar pela manobra e no outro dia eu já estou ótima. Antes veio mais vezes e ficava muito tempo porque eu não tinha esse tratamento. Porque agora está sendo assim, vem os sintomas, eu venho aqui na Lídia, ela faz o teste para a gente ver se os cristais estão desalinhados. No teste, vem os sintomas todos, aí ela faz o realinhamento dos cristais. Hoje, por exemplo, como ela trabalhou osteopatia antes, já não tive o sintoma na hora da manobra. Então, vai melhorando até os sintomas quando vem. Eu chego aqui, ela faz a osteopatia, já não... Na manobra lá do cristal, já nem tem o sintoma mais. Foi só prazeroso. Ela soltou, já ficou melhor e na hora de fazer o teste já nem teve o sintoma horroroso, que é o de tonteira. Todo mundo sabe quem tem, né? Já não tive esse sintoma. Eu estou bem satisfeita com o tratamento. E no caso, né, da Janeimar, não foi necessário a introdução de exercícios de reabilitação vestibular, porém nos casos em que há uma redução dos sintomas, porém o paciente ainda permanece com alguma instabilidade, só depois de tratar a estrutura que eu introduzo os exercícios, e mesmo assim são exercícios simples, progressivos, em base estável, com movimentos lentos de cabeça e de controle de olhar, né, respeitando ali a capacidade real daquele sistema. Pois aqui, nessa fase, o exercício ele não pode ser um desafio, e sim uma integração. Agora, se o paciente tolera bem, eu progrido, mas se ele trava, eu ajusto e volto a organizar de novo o sistema. Aqui agora, vocês puderam ver a diferença, saber quando introduzir o exercício, né, transformando ele em uma ferramenta poderosa de tratamento. E aqui entra um detalhe importante que muda tudo. Essa paciente não tinha só tontura, ela também relatava zumbido, dor na mastigação, uso de placa oclusal, dor de cabeça, e ela achava que isso nem tinha a ver, né, com a fisioterapia, que a fisioterapia não tratava isso. Mas depois da primeira sessão, ela relatou melhora também desses sintomas. E isso não é porque eu tratei o zumbido ou a mastigação isoladamente, é porque tudo está conectado. E muitos desses sintomas são expressão de um sistema em alerta. A mandíbula, ela é um lugar clássico de compensação. Então, quando você organiza a cervical alta, a ATM e a base do crânio, o corpo ele sai do modo de defesa, o tônus facial ele diminui e o apertamento diminui como consequência. E o zumbido, ele melhora pela influência do estado do sistema, da região ali do osso temporal e da drenagem local. A dor de cabeça, ela melhora com menos sobrecarga cervical, menos tensão facial e com a melhor modulação ali central da dor. E o paciente, ele começa a perceber que aquilo
que parecia separado, era o mesmo padrão. É a beleza da visão integrada. Você não trata sintomas isolados, você trata o sistema. E é isso que te diferencia e que te faz se tornar um profissional de alto valor. Agora, eu quero te explicar a fisiologia que está por trás de tudo isso. O sistema vestibular, ele informa o nosso cérebro onde a cabeça está no espaço e como ela se move. Isso estabiliza o olhar, organiza o tônus postural e ajuda o sistema nervoso a decidir se o corpo ele está seguro ou não. E essa informação, ela chega ali no tronco encefálico, onde ela é comparada com a visão, com a propriocepção cervical e as informações da TM e as entradas relacionadas ao sistema nervoso autônomo. E quando tudo isso é coerente, o cérebro interpreta o quê? Estabilidade. Porém, quando as entradas elas entram em conflito, ele interpreta como uma ameaça. Mas não se preocupe em decorar tudo isso. O que importa aqui é que você entenda a lógica por trás. E eu vou te guiar passo a passo para que essa fisiologia ela se torne intuitiva na sua prática. Então, quando o cérebro ele interpreta a ameaça, o corpo ele entra em alerta. Aumenta a atividade simpática, aumenta o tônus, principalmente ali da região cervical, do tronco e da face. A respiração ela encurta, a sensibilidade ela aumenta, o limiar de dor ele cai e a adaptação ao movimento ele piora. O labirinto ele fica reativo e por isso pequenos movimentos geram grandes respostas. E por isso os sintomas eles aparecem em pacotes, né? Tontura, rigidez, zumbido, cefaleia, apertamento, dor na mastigação. E se você já observou esses pacotes de sintomas, você já está um passo à frente. Agora, imagina ter essa ferramenta para desvendar essa conexão entre eles e tratar a origem do problema. E dentro desse cenário, a gente tem um reflexo central, que é o reflexo vestíbulo ocular, o RVO. Ele mantém os olhos estáveis quando a cabeça ela se move. E se o labirinto ele manda informação clara, o olhar fica estável, o mundo ele não balança. E se essa informação ela chega distorcida, o RVO ele perde precisão e o paciente ele começa a sentir visão borrada, sensação de ambiente mexendo, dificuldades de foco, tontura ao caminhar, né? E desconforto em alguns ambientes, né? Visualmente ali carregados. E de novo, não adianta treinar forte um reflexo dentro de um sistema que está em alerta. Primeiro, você melhora a qualidade da informação que chega nele, organiza a estrutura, reduz ali o conflito, acalma o sistema. E aí sim você entra com um exercício de refinamento, né? Como um refinamento. E se você já trabalha com reabilitação vestibular, você vai perceber que a ordem dos fatores aqui muda completamente o produto. É a diferença entre fazer e fazer com maestria. Agora vem a pergunta, como você observa isso na prática? Então eu vou te contar. Como você vai fazer no seu consultório? Primeiro, você vai observar o comportamento com que o paciente ele entra no seu consultório. Você vai observar se o paciente ele evita movimentar a cabeça, se ele gira o corpo inteiro em bloco, ou se ele fixa demais o olhar, ou se fica inseguro em ambiente, né, visual, com muito estímulo. Depois, você vai testar esse paciente em base confortável. Você vai pedir para ele fixar o olhar em um alvo e vai pedir para ele fazer movimentos lentos com a cabeça e vai pedir, né, observar se ele perde o foco, se ele pisca demais, se ele sente tontura imediata ou se ele trava. Daí, você vai depois comparar ele fazendo isso, né, de olhos abertos e depois de olhos fechados. E você vai observar também na marcha, né, como ele caminha, caminhar olhando para frente, pedir para ele caminhar com um movimento leve da cabeça de um lado para o outro, mantendo o olhar fixo. E quando você tem o roteiro certo, você sabe exatamente o que buscar. E logo essa avaliação ela vai se tornar automática para vocês, né? Vai ser rápida, eficiente e acaba dando ali muito mais informações do que qualquer exame que você possa ter desse paciente. E além disso, né, além do movimento lento da cabeça, com o olhar fixo, você também pode ter o HIIT clínico, fazer o HIIT clínico. Esse teste, ele avalia se o RVO, que é o reflexo vestibulocular, se ele consegue segurar o olhar enquanto ele faz movimentos rápidos e inesperados ali,
enquanto você faz esses movimentos rápidos com o paciente. E como que você vai fazer esse teste? Você vai colocar o paciente sentado ou em pé, de forma confortável, e você vai ficar na frente do paciente. Você vai segurar a cabeça dele pelas laterais e vai pedir para ele fixar o olhar no seu nariz. E vai orientar ele a não acompanhar os movimentos com os olhos. Aí você vai fazer um impulso rápido e curto, de pequena amplitude ali, imprevisível, que ele não esteja esperando, para os dois lados. E vai rodar a cabeça desse paciente. Quando o reflexo ele está bom, o olhar ele fica no alvo. Porém, quando o reflexo está alterado, o olhar escapa, depois ele aparece ali a sacada corretiva para voltar para o foco. E o ponto principal, o HIIT alterado não deve ser lido sozinho. Então, se o paciente está com cervical rígida, com tensão na TM, medo de movimentar a cabeça e uma dependência visual, isso pode refletir em um sistema em conflito e não necessariamente é uma falha periférica pura. E o ouro aqui é retestar depois de organizar a estrutura. E muitas vezes o olhar ele estabiliza a sacada ou ela diminui, mostrando ali uma mudança fisiológica em tempo real nesse paciente. E realizar o HIIT com a técnica correta e o entendimento, né, do porquê de cada movimento vai fazer com que você já seja visto de uma outra forma. Sem contar que ele é uma ferramenta assim, muito poderosa no diagnóstico funcional. E quando você aprende a observar o RVO, testar ele de forma lenta, testar ele de forma rápida com o HIIT e interpretar tudo dentro do contexto, você para de trabalhar no escuro. Você sabe quando o sistema está disponível, quando precisa se organizar mais e quando você pode progredir. E é exatamente isso que transforma a primeira sessão em uma verdadeira consulta. É exatamente isso que diferencia quem aplica protocolo de quem raciocina clinicamente. E se você se sente um aplicador de protocolo, essa é a sua chance de se libertar e se tornar um especialista que você sempre quis ser, com um raciocínio clínico que impressiona. Então agora você já sabe, não tem como ignorar isso. Quando você for atender um paciente com tontura, desequilíbrio, instabilidade para andar, alterações posturais, com tensões, rigidez ou dor cervical, você já logo pensa no sistema vestibular. E a primeira coisa que você vai fazer é observar como o paciente se comporta durante a marcha, avaliar ele sobre uma superfície estável, depois instável. Primeiro com os olhos abertos, depois com os olhos fechados. Depois você vai realizar os testes oculares com o paciente, né, tentando manter ele o olhar fixo em um alvo, tentando mover a cabeça sem perder o alvo, o equilíbrio desse paciente, e também vai realizar o HIIT clínico. Com isso, você já vai conseguir identificar se existe realmente uma alteração no sistema vestibular. E pode parecer muita informação nesse começo agora, mas com o checklist de avaliação certo, você tem um guia prático para não esquecer nenhum detalhe e aplicar tudo com fluidez. Depois de identificar essa alteração no sistema vestibular, deve vir aquela pergunta: o que está desorganizando nesse sistema? E é aqui que você vai realizar a avaliação estrutural. Você vai realizar aqui uma palpação na região da cervical alta, na base do crânio, na ATM, no músculo masseter temporal, no trapézio. E aqui você vai conseguir identificar o que está influenciando esse sistema. E com as técnicas que você já sabe, que você aprendeu na faculdade, alongamento, pompagem, liberação miofascial, ou seja, aquilo que você já tem, você vai intervir nessas regiões que você encontrou alteradas ali no seu paciente. E só com isso você já vai ter resultado. Você vai ter domínio clínico, raciocínio de verdade e uma segurança clínica e, consequentemente, autoridade. É a sua chance de se desapegar da insegurança e de abraçar a autoridade que você sempre buscou. Esse tipo de raciocínio, ele muda completamente a forma como o paciente te enxerga. Ele sente segurança já na primeira sessão. Ele entende o que está acontecendo com o corpo dele. E o melhor, você aprenderá a comunicar tudo isso de forma tão clara que o seu paciente não só entenderá o que está acontecendo com ele, como ele se sentirá seguro, confiante em suas mãos desde a primeira sessão. Agora, imagina isso.
Um paciente que já estava ali no seu consultório, precisando de ajuda, e você o trata com essa profundidade, essa segurança, essa visão integrada, resolvendo um problema que ninguém mais conseguiu. E detalhe, em pouquíssimo tempo, ele não só ficará satisfeito, ele ficará grato. E um paciente grato, ele se torna seu maior promotor. Ele vai falar de você para todo mundo, para os amigos, para os familiares, para os colegas de trabalho que estão na mesma idade e provavelmente com os mesmos problemas. E o quanto você o ajudou, o quanto você é diferente, o quanto você resolveu um problema que parecia até o momento sem solução. E isso tudo vai se transformar não só em um paciente satisfeito, mas em uma máquina de indicações, trazendo muito mais autoridade e valor para o seu trabalho. E essa valorização da sua sessão, ela se traduz em mais pacientes dispostos a pagar muito mais para ter resultados reais e rápidos. E o final disso tudo, agenda cheia, pacientes que apresentam resultados mais rápidos e evoluem de forma impressionante, pagando mais que o dobro na sessão e indicando você para todos. E esse é o ciclo vicioso positivo que vai te tirar da dependência de planos de saúde, de muito trabalho e de pouco resultado, tanto financeiro quanto para os seus pacientes. E o melhor de tudo isso, sem precisar correr atrás de novos pacientes. Entende agora a força dessa técnica na sua carreira? É a sua chance de desapegar da rotina exaustiva e abraçar a prosperidade e o reconhecimento que você merece. E vocês acabaram de ver na prática um pequeno pedaço do que é possível quando se tem a lente certa e o método validado. O que eu acabei de compartilhar aqui com vocês é apenas a ponta do iceberg de um conhecimento que vai transformar a sua forma de ver e de tratar seus pacientes. Agora, a grande pergunta é: como você pode ter acesso a todo esse conhecimento? Como você pode aplicar essa abordagem revolucionária que te coloca anos-luz na frente da maioria, dominando o labirinto, conquistando segurança e resultados em apenas 30 dias? Eu sei que ao longo da nossa semana, muitas dúvidas podem ter surgido. Será que eu tenho tempo para isso? Será que eu consigo aplicar? Será que vale o investimento? E a resposta para todas essas perguntas é um sonoro sim, se você tiver o caminho certo. Por isso, com muito orgulho e a certeza de que eu estou entregando aí a solução definitiva para que sua carreira possa alavancar, eu desenvolvi um programa completo que vai te tornar referência. O meu programa de reabilitação neurovestibular com osteopatia e visão avançada. Esse não é apenas mais um curso, é o único método que te pega pela mão e te guia passo a passo para se tornar a referência que o mercado precisa e que você merece ser. É o veículo que vai te levar diretamente a dominar o labirinto e conquistar segurança e resultados em 30 dias. Porque esse método é o único caminho? Primeiro, chega de insegurança. Você vai desapegar daquele medo de não saber o que fazer diante de um paciente com tontura ou desequilíbrio. O meu método te dá clareza e confiança para diagnosticar e tratar com precisão, mesmo que você nunca tenha tido contato com essa área antes. Resultados reais e rápidos. Você vai desapegar dos tratamentos longos e frustrantes. Com a combinação da osteopatia e da reabilitação vestibular, os seus pacientes eles sentirão alívio significativo já nas primeiras sessões e você verá os resultados que parecem mágicos em pouquíssimo tempo. Valorização e faturamento dobrado. Você vai desapegar da ideia de que precisa trabalhar exaustivamente para ser bem remunerado. Ao se tornar um especialista raro e eficaz, você poderá cobrar o dobro do valor justo pelo seu conhecimento, dobrando seu faturamento sem precisar dobrar seu tempo de trabalho. Lembre-se da teoria das pedras preciosas. Quanto mais raro o seu conhecimento, mais ele vale. Não precisa de novos pacientes. Você vai desapegar da preocupação de ter que prospectar. Os pacientes que precisam de você estão dentro do seu consultório e o método te ensina a identificá-los e tratá-los, transformando o caso sem solução em história de sucesso. Alta demanda sem esforço. Você vai desapegar do medo de agenda vazia. O paciente, quando ele melhora de verdade e rápido, ele indica para os outros pacientes e fala do seu resultado até mesmo para o médico.
E assim o encaminhamento ele nasce. O paciente ele divulga, o médico observa e o encaminhamento ele acontece. O método RVO é a síntese de anos de estudo, prática e resultados comprovados. É o atalho que eu não tive, mas que eu estou entregando agora para vocês. Mas atenção, essa oportunidade é para quem realmente está comprometido com a transformação. E para garantir a qualidade e o acompanhamento que cada aluno merece, as vagas para essa turma estão extremamente limitadas. Eu não quero que você perca essa chance de se desapegar da sua antiga realidade e abraçar uma nova era na sua carreira. Abrace essa oportunidade, né? A oportunidade de ser referência, de ter a agenda cheia, de ser valorizada como nunca. E é por isso que eu vou abrir as vagas para o meu programa Reabilitação Neurovestibular com Osteopatia e Visão Avançada. E você deve estar se perguntando, o que exatamente vou encontrar dentro desse programa que vai transformar a sua prática clínica e a sua vida, né? O meu programa de Reabilitação Neurovestibular com Osteopatia e Visão Avançada, ele vai se dividir em 4 módulos principais. Cada um deles desenhado para te levar a um nível de conhecimento e segurança e faturamento mais elevado. E esse não é só um curso genérico, ele é uma jornada cuidadosamente estruturada para te dar domínio completo que você precisa. No módulo 1, nós vamos ver os fundamentos, anatomia e as disfunções do sistema vestibular. Aqui você vai entender o verdadeiro papel do fisioterapeuta na reabilitação vestibular e descobrir por que tratar apenas sintomas não basta. Nós vamos muito além da visão comum. Você vai aprender uma abordagem integrativa que transforma não só a vida dos seus pacientes, mas também a sua carreira, sua autoridade e o seu faturamento. Você vai entender de forma clara como funciona o labirinto, o que são o labirinto ósseo, o labirinto membranoso, como ocorre a integração entre o sistema ocular, cervical, postural e autonômico e por que conhecer essas conexões muda completamente o seu raciocínio clínico. E mais, você vai aprender a reconhecer e a diferenciar as disfunções vestibulares mais comuns na prática clínica, como a VPPB, as hipofunções vestibulares, a labirintite, neurite vestibular, enxaqueca vestibular, tontura cervicogênica, entre tantas outras. E já nesse primeiro módulo, será o fim da sua insegurança. Você vai desapegar daquele medo de não saber o que está acontecendo com o seu paciente. Você vai entender o que está por trás dos sintomas dele e vai conseguir correlacionar os sinais com as estruturas disfuncionais e finalmente montar um plano de tratamento com confiança, assertividade. Chega de se sentir perdida diante de um caso complexo. No módulo 2, nós vamos falar da reabilitação vestibular na prática, da avaliação e das estratégias de tratamentos também da VPPB. Nesse módulo, eu explico o que é a reabilitação vestibular embasada ali na neuroplasticidade e como o sistema nervoso adapta, compensa e se reorganiza a partir de estímulos específicos. Você aprenderá de verdade como aplicar a reabilitação vestibular com estratégia, raciocínio clínico e com resultados reais. Nada de exercícios genéricos, de protocolos prontos, que não funcionam para todos. E ainda tem um foco especial na VPPB, na vertigem posicional paroxística benigna, uma das causas mais comuns de vertigem e tontura. Nesse módulo, você vai adquirir o domínio clínico completo do quadro de VPPB, da teoria à prática. Você vai desenvolver a habilidade de identificar exatamente qual canal está envolvido, qual a diferença entre a canalitíase e a cupulolitíase, e segurança para aplicar as manobras com confiança e precisão. Eu vou te mostrar o passo a passo das manobras de reposicionamento e te dar autonomia para não depender dos outros profissionais para indicar ou confirmar o seu diagnóstico. Isso sozinho já muda o seu consultório, porque a VPPB é muito mais comum do que você imagina. E muitos fisioterapeutas ainda não sabem como abordar esse tipo de questão. Você vai desapegar da dependência de encaminhar e da frustração de não resolver casos complexos. Você vai aumentar o valor percebido do seu atendimento, podendo cobrar mais por um serviço que poucos dominam. E você ainda vai se destacar no mercado e vai perceber a diferença já nos primeiros atendimentos.
Essa é a parte do curso onde você realmente começa a transformar seu conhecimento em resultados concretos com os seus pacientes e em autoridade profissional com retorno financeiro. Já no módulo 3, nós vamos falar sobre a anatomia craniana, o raciocínio osteopático e as técnicas manuais. Aqui é onde o seu atendimento começa a se tornar realmente diferenciado. Você vai aprender a anatomia craniana aplicada ao labirinto de um jeito que ninguém te ensinou na faculdade, conectando ossos como o temporal, o occipital e esfenoide, com o labirinto, com as suturas, os forames, o trajeto neurovascular, a ATM e até o sistema nervoso autônomo. Esse entendimento vai expandir o seu raciocínio clínico e te tirar de vez do lugar comum. Você vai finalmente compreender por que muitos pacientes com tontura, com vertigem, não melhoram com exercícios genéricos e como desbloquear essas estruturas cranianas e cervicais podem ser o diferencial entre um paciente frustrado e um paciente que te indica para todos. Aqui você vai aprender os princípios da osteopatia, aplicando a otoneurologia, avaliando disfunções sutis que afetam o sistema vestibular e não aparecem em exames. Aplicar técnicas seguras e eficazes para o tratamento da TM, da base do crânio, da cervical alta e do nervo vago. Vai tratar zumbidos, vertigens, enxaquecas e funções autonômicas e muito mais. Tudo isso com as mãos. Esse módulo vai explodir sua cabeça, seu raciocínio clínico vai ampliar tanto que a forma como você vê o seu paciente nunca mais vai ser a mesma. Você vai desapegar da limitação de não saber o que fazer quando o tratamento convencional não funciona. O seu raciocínio clínico vai impressionar. Você vai aplicar técnicas que funcionam e finalmente vai sentir que domina o que faz. É aqui que o seu atendimento deixa de ser comum e passa a valer mais. E não se preocupe se você não é osteopata. Esse módulo ele foi desenhado para te dar as ferramentas essenciais e aplicáveis de forma didática e focada na reabilitação neurovestibular. E por fim, no módulo 4, nós vamos falar de casos clínicos e desfecho. Aqui é um momento de integração da teoria, da prática, de experiências reais. Esse módulo ele vai ser 100% ao vivo, 100% prático e integrativo. Você vai ter a oportunidade de discutir casos clínicos reais comigo e com colegas fisioterapeutas ao vivo. Você já deve ter feito cursos online, onde aprendeu a técnica, a teoria, até viu uma coisa ou outra, né, na aplicação ali na prática, mas na hora de atender, você travou. E sabe por quê? Porque faltou essa parte, a vivência prática de como pensar, de como organizar, de como conduzir casos reais. Faltou escutar raciocínios diferentes e fazer perguntas, né, de tirar dúvidas e de repartir ali esse momento. Aqui você vai aprender exemplos reais, aplicáveis e relevantes para a sua prática clínica. Você vai sair do curso com segurança para atender qualquer paciente com distúrbios vestibulares. E esse módulo não é só uma aula, ele é uma experiência. É onde você vai amarrar tudo, vai transformar sua visão e te dar direção para a sua carreira. Você vai se desapegar daquela sensação de que o conhecimento teórico não se traduz em prática. E o melhor, você sai como um especialista e com a possibilidade de, no mínimo, dobrar o seu faturamento. Chega de cursos que te deixam com mais dúvidas do que respostas na hora de você atender. Agora que você conhece a estrutura que vai te levar ao domínio, você deve estar se perguntando: como e quando tudo isso será entregue para se encaixar na sua rotina corrida? E pensando exatamente na sua realidade, o programa de reabilitação neurovestibular com osteopatia e visão avançada foi desenhado para ser o mais flexível e eficiente possível, com acesso imediato e flexibilidade total. O curso ele é 100% online e, melhor de tudo, os 2 primeiros módulos já estarão disponíveis no ato da compra. Isso mesmo, você não perde nem um segundo e já pode começar imediatamente no seu ritmo. As aulas com formato dinâmico e rápido ficam gravadas na plataforma para você assistir quando e onde quiser, sem precisar parar a sua rotina. Você tem a liberdade de escolher e de fazer o seu horário, encaixando
a aprendizagem ali na sua agenda, seja no consultório, em casa ou em qualquer lugar. Tempo de sobra para dominar. Você terá um ano inteiro de acesso para rever quantas vezes quiser, aprofundar nos conteúdos e aplicar tudo com segurança na sua prática clínica. Você vai ter também suporte direto e personalizado, sem perder nada. E não para por aí. Durante o curso, teremos um plantão Tira Dúvidas, ao vivo, para você me perguntar diretamente e destravar qualquer ponto. E o módulo final de discussão de casos clínicos também será 100% ao vivo, para que você possa ter o melhor aproveitamento possível e encaixar aí ele na sua rotina. A sessão ao vivo será previamente agendada. Caso você não possa ver no dia agendado, não tem problema. Tanto o plantão Tira Dúvidas quanto a discussão de casos clínicos, elas serão gravadas e ficarão disponíveis também na plataforma. Assim você não perde nada e pode assistir no seu melhor momento. E você não está sozinha nessa jornada. E aqui está um ponto crucial que vai fazer você desapegar de vez por todas daquela ideia de que para ser um especialista de verdade, você precisa de anos e de rios de dinheiro. As formações tradicionais, elas são importantes, mas a gente sabe que nos dias de hoje não é qualquer um que tem tempo e dinheiro para investir, né, nessa formação, nessa jornada tradicional. E você não precisa gastar uma fortuna e dedicar um tempo que você não tem em pós-graduações longas e muitas vezes desconectadas da prática real. E para dominar tanto a reabilitação vestibular como a osteopatia, você não precisaria de uma formação de no mínimo 3 anos de osteopatia e mais uma em reabilitação vestibular, que juntas custariam dezenas e milhares de reais. Meu programa é a ponte direta para esse conhecimento condensado e focado no que realmente importa para a sua prática clínica, entregando em semanas o que levaria anos para você aprender e por um investimento infinitamente menor. É a sua chance de acelerar sua especialização e seu faturamento sem comprometer sua vida pessoal e financeira. Mas calma que ainda tem mais. Além dos 4 módulos que vão te dar um domínio completo, eu separei também 4 bônus especiais que foram criados para acelerar ainda mais os seus resultados e para garantir que você não tenha nenhum obstáculo no seu caminho para se tornar uma referência. Eles são a prova de que você não estará sozinha e de que você vai ter todas as ferramentas para o seu sucesso. O primeiro bônus é um guia prático de exercícios vestibulares. Você nunca mais vai se sentir perdido na hora de prescrever exercícios. Com esse guia, você vai desapegar da insegurança e da perda de tempo, tendo um material organizado com objetivos terapêuticos claros e pronto para usar. Ele é a sua biblioteca de exercícios na palma da mão, garantindo que cada prescrição ela seja precisa e eficaz. O segundo bônus é um checklist de avaliação vestibular. Esse bônus é a sua garantia de uma avaliação impecável. Ela facilita a sua triagem, né, ali da estrutura e do raciocínio clínico e está pronto para você imprimir e para você usar. Você vai desapegar do medo de esquecer algum detalhe importante, garantindo uma avaliação completa e profissional que te dá segurança para um diagnóstico preciso desde o primeiro atendimento. E no bônus 3, nós vamos ter 2 banners personalizados para você fazer a divulgação. Chega de preocupar com divulgação. Esses banners, eles foram criados para te ajudar a divulgar sua nova especialização e para atrair, né, novos pacientes e se posicionar como referência na área. Eles são editáveis para você imprimir e divulgar nas redes sociais e você vai desapegar daquela dificuldade de marketing e acelerar o seu reconhecimento e faturamento, mostrando ao mundo a sua nova expertise. E o melhor de todos, o grupo exclusivo. Você vai receber acesso a um grupo exclusivo comigo e com outros fisioterapeutas que também estarão nessa jornada. Esse é um espaço de troca de experiências, discussão de casos clínicos e de crescimento conjunto com quem quer se destacar no tratamento dos distúrbios do labirinto. Você vai desapegar do isolamento profissional e terá um suporte contínuo, um ambiente de pertencimento, de network com colegas que falam da mesma língua que você e que buscam o mesmo nível de excelência. E se por algum motivo, depois de tudo que eu mostrei aqui para você, você ainda estiver pensando, e se não der certo para mim, eu entendo perfeitamente essa preocupação.
Afinal de contas, você já investiu tempo, dinheiro em outros cursos que talvez não entregaram o que prometeram. Mas eu confio tanto no que eu ensino e nos resultados que esse método proporciona e na sua capacidade de aplicar ele, que eu ofereço uma garantia dupla para você ter total tranquilidade. Primeiro, eu te dou uma garantia incondicional de 15 dias. Ou seja, você tem 15 dias para assistir às aulas, começar a aplicar o conteúdo e sentir a diferença. Se por qualquer motivo você decidir que o programa não é para você, basta você solicitar o reembolso e eu devolvo 100% do seu investimento, sem perguntas e sem burocracia. O risco ele é todo meu. E te dou também uma garantia condicional de 90 dias, garantia de aplicação. Eu quero que você tenha resultados reais e por isso, se você assistir 100% das aulas gravadas e online, aplicar as técnicas que eu ensino, participar do plantão ao vivo e da comunidade e mesmo assim, após 90 dias, sentir que não teve resultados claros e que não conseguiu recuperar o valor do seu investimento, eu devolvo o seu dinheiro. O único requisito é que você realmente coloque em prática tudo aquilo que aprendeu, porque o método só funciona para quem age. O risco está todo do meu lado. Você só tem no mínimo a chance de virar o jogo da sua carreira e na sua vida e duplicar o seu faturamento. Eu estou te dando a oportunidade de desapegar do medo de investir, de abraçar uma transformação com segurança total. Agora, você deve estar aí pensando, tudo isso parece incrível, mas quanto vai custar essa transformação? Eu sei que o investimento financeiro de tempo são as maiores preocupações para muitos fisioterapeutas, mas prepare-se para desapegar dessas preocupações. Vamos ser realistas. Para você ter um conhecimento que eu estou te oferecendo hoje, de forma tradicional, você precisaria de um investimento massivo. Uma formação em reabilitação vestibular de qualidade não custa menos de R$ 2.500. E uma formação completa de osteopatia e aplicada ainda à otoneurologia. Estamos falando de um investimento que não sairia por menos de R$ 50 mil distribuídos ao longo de anos. Nesse cenário, o problema maior pode até nem ser somente o dinheiro, mas o tempo precioso que toda essa formação acarretaria. Meses, talvez anos, longe do consultório, da família, da sua vida, sem a garantia de que você realmente aplicaria tudo com segurança e veria retorno. Chega de sacrificar seu tempo e seu dinheiro em formações longas e incertas. O que eu estou te oferecendo aqui é uma chance direta para um domínio que você busca em uma formação completa, prática e focada, que vai te deixar pronto para cuidar dos seus pacientes com excelência e lotar sua agenda em menos de 90 dias. É a sua chance de desapegar da espera e da incerteza e de abraçar a ação e o resultado. O valor real do meu programa de reabilitação neurovestibular com osteopatia e visão avançada, com todos os módulos, bônus e o meu acompanhamento, seria de R$ 2.497. Mas como eu disse, essa é uma oportunidade única para quem está realmente comprometido com a transformação. E eu quero remover todas as barreiras para você. Por isso, exclusivamente, para quem entrar nessa turma, eu vou dar um desconto especial de R$ 1.000. É isso mesmo. O meu programa completo, que te entrega o raciocínio clínico, que vale uma fortuna e te posiciona como referência com todos os bônus que aceleram seus resultados, vai sair por apenas R$ 1.497. E para que o investimento não seja um obstáculo, você pode parcelar em até 10 vezes de R$ 179,91 no cartão de crédito. Pensa comigo, com apenas uma sessão por mês com um paciente que você já atende e que agora você vai resolver um problema que ninguém mais conseguiu, você já consegue pagar a parcela. Uma única sessão. Isso significa que o programa se paga sozinho e o restante é puro lucro e reconhecimento para você. E isso não é um gasto, é um investimento mais inteligente que você já fez na sua carreira. É a sua chance de desapegar da mentalidade de escassez e de abraçar a abundância. Essa é a oportunidade única e legítima e eu não sei quando eu vou poder oferecer essas condições novamente, pois a qualidade do acompanhamento e a exclusividade da turma, ela dependem disso. Agora, depois de tudo isso que eu te mostrei, você só tem 3 caminhos. E a sua escolha agora vai definir o futuro da sua carreira e da sua vida.
O primeiro caminho é o caminho do avestruz. Ignorar e continuar na mesma. Você pode simplesmente fingir que não viu nada, que não viu essa oportunidade, enfiar a cabeça na areia e continuar do jeito que está. Mas o que significa para você? Significa continuar na dependência de planos de saúde, disputando preço com todos os fisioterapeutas da sua cidade. Significa trabalhar muito para ganhar pouco, sem tempo para sua família, para o seu autocuidado. Significa continuar encaminhando pacientes que seriam uma fonte inesgotável de faturamento, porque você não se sente seguro para tratá-los. Significa ver a frustração crescer, a paixão pela fisioterapia diminuir e a sensação de estagnação te consumir. Você vai desapegar da chance de reconhecimento e de ter a libertação que você sempre sonhou. Agora tem o caminho 2, o caminho do lobo solitário. Tentar sozinho, bater a cabeça, gastar fortunas. Você pode tentar trilhar esse caminho sozinho, buscar formações tradicionais, caras e longas, que custam rios de dinheiro, investem o tempo que você não tem e cometer todos os erros até talvez um dia acertar. Muitas dessas formações, elas nem sequer estão disponíveis na sua cidade, exigindo deslocamento, mais gastos e mais tempo longe de casa. Sem garantia de aplicação, sem suporte direto, sem a certeza de que o investimento que você fez trará o retorno, que você espera. É um caminho árduo e incerto e que pode te custar muito mais do que você imagina, tanto em dinheiro quanto em energia, em tempo perdido. Você vai desapegar da segurança e da aceleração que um método comprovado pode te oferecer. E tem o caminho 3, o caminho da transformação. Entrar de cabeça para o programa e acelerar seu sucesso. O caminho da ação e da transformação. Entrar comigo nessa turma, proteger seu risco com minha garantia dupla, receber o acompanhamento de quem fez e faz tudo que eu te ensinei de forma direta e acelerar sua transformação. É a sua chance de alcançar o faturamento que você merece, de ter a agenda cheia com pacientes que te valorizam, de construir reputação de especialista que você sempre buscou e, finalmente, a liberdade de não depender mais dos planos de saúde e a oportunidade de ser reconhecida, de dobrar seu faturamento e ter mais tempo para você, para sua família e de reacender a paixão pela fisioterapia, sabendo que você está fazendo diferença na vida das pessoas. Você vai desapegar da insegurança e abraçar o potencial máximo. A escolha é sua, mas lembre-se, a vida é feita de decisões e decisões que você toma agora podem mudar completamente o rumo da sua história. Uau, que semana intensa, que jornada incrível! A semana da Fisioterapia Nível Master foi simplesmente espetacular. E eu estou em êxtase por ter compartilhado tanto conhecimento com vocês. Foi maravilhoso ver milhares de fisioterapeutas buscando evoluir, participando das aulas, interagindo no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e querendo crescer na profissão e se desenvolver profissionalmente. A energia de vocês me inspira. Nesses 3 dias, nós mergulhamos fundo, desvendamos a oportunidade oculta de dominar o labirinto, mostramos que existe um oceano azul de pacientes esperando por você, construímos a sua autoridade, revelando um método que te posiciona como solução que ninguém mais consegue ser. E hoje vocês viram na prática o raciocínio clínico que transforma, através de um caso clínico real que te mostrou como a visão integrada muda tudo. E eu tenho certeza que o que foi dito hoje já fará diferença gigantesca na sua carreira e todos aqueles que acompanharam de verdade. É um conhecimento único, direto e focado na necessidade real de cada um de vocês. Mas agora a pergunta que fica é: você vai pegar todo esse conhecimento e deixá-lo guardado ou vai transformá-lo em ação e resultados? A sua oportunidade, ela começa agora. Se você está realmente comprometido com a transformação da sua vida e da sua carreira, se você quer ser a referência que seus pacientes merecem e ter a liberdade que você sonha, então chegou o seu momento. As vagas para o programa Reabilitação Neurovestibular com Osteopatia e Visão Avançada serão abertas na próxima segunda-feira, dia 16 de março, às 8 horas da manhã. Então, ligue seu despertador, marque na sua agenda, porque para todos que estão verdadeiramente comprometidos com essa transformação, eu preparei um caminho exclusivo.
O link para o grupo VIP de super interessados lá no WhatsApp está fixado nos comentários e na descrição dessa aula. Então entre agora mesmo nesse grupo. Lá você não só vai receber a oferta em primeira mão, mas você terá a oportunidade de receber o link de inscrição 1 hora antes de todo mundo. Isso significa que você poderá garantir a sua vaga e aproveitar todos os bônus e vantagens especiais para quem está realmente comprometido com essas transformações. Clique agora mesmo aqui no link para o grupo VIP de super interessados no WhatsApp, que está fixado então nos comentários e na descrição dessa aula. E se prepare por uma nova fase, um novo ano na sua carreira. Meu intuito é valorizar quem está de verdade comprometido com a sua transformação e com a transformação da fisioterapia, com quem está disposto a agir e se destacar. Não perca essa chance. O futuro da sua carreira começa aqui. Continue me acompanhando no meu Instagram e nos vemos no grupo VIP de super interessados. Até lá!